Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Vladimir Espinosa. E eu sou Ricardo Nacaoca. E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. CPI convoca Lucas Paquetá e Deolane Bezerra para depoimento no Senado. Relator da regulamentação da reforma tributária quer ouvir quem defende ajustes no texto. Projeto do Senado vira lei e pena de feminicídio vai a 40 anos de prisão. Boa noite. Boa noite. A CPI da manipulação de jogos deve ouvir o jogador Lucas Paquetá no dia 29 de outubro. O atleta é suspeito de envolvimento em esquema de apostas em partidas de futebol. Também foi aprovada a convocação de Deolane Bezerra, influenciadora que chegou a ser presa pela Polícia Federal em uma operação que investiga a lavagem de dinheiro e jogos ilegais no Brasil. Repórter Pedro Pincer. A Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga a manipulação de jogos e apostas esportivas vai ouvir na última semana de outubro a influenciadora Deolane Bezerra e o jogador de futebol Lucas Paquetá. Ambos foram convocados e terão de comparecer ao colegiado. O presidente da comissão, senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, afirmou que os depoimentos estão marcados para o dia 29, mas ainda não houve confirmação por parte dos convocados. Além disso, como o Paquetá joga na Inglaterra, ainda não foi definido se irá depor de forma presencial ou por videoconferência. Ele responde a acusações por ter se envolvido em um suposto esquema de apostas em partidas realizadas em 2022 e 2023 no futebol inglês e corre o risco de ser banido do futebol daquele país. Para Cajuru, o jogador não deveria continuar sendo chamado para a seleção brasileira durante as investigações. Eu acho um absurdo, eu acho abominável o jogador Paquetá ainda estar na seleção brasileira, sendo convocado, jogando, sendo que o nome dele, está totalmente sendo investigado. Já Deolane foi presa no início de setembro durante a Operação Integration da Polícia Federal, que investiga crimes de lavagem de dinheiro e jogos ilegais no Brasil, e ficou cerca de 20 dias na prisão. A CPI também aprovou um requerimento para que os senadores Cajuru, Romário do PL do Rio de Janeiro e Eduardo Girão do Novo do Ceará façam viagem a Portugal para ouvir em sessão reservada o investigado William Rogato, que disse ter provas de manipulação de resultados. O senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, questionou a suspensão de uma licitação para a compra de blindados vindos de Israel para o Exército Brasileiro. Nas palavras dele, o impedimento é motivado por questões ideológicas, pois a empresa vencedora é israelense. O parlamentar lembrou que Israel é um país conhecido por suas habilidades em ações de inteligência, tecnologia e segurança cibernética. E acrescentou ainda que a lei de licitação brasileira considera aspectos técnicos e não ideológicos. Ao afirmar que as ações de defesa do Brasil estão paralisadas, Marcos Rogério também reforçou que o governo federal deve priorizar a eficiência e a segurança nacional. Para ele, a suspensão pode resultar em prejuízos para a soberania do Brasil. Essa decisão, ela não prejudica, repito, apenas o Ministério da Defesa, mas coloca em risco a integridade de nossa soberania. Enquanto isso, ficamos à mercê de ideologias ultrapassadas que impedem o avanço tecnológico e a proteção do nosso país. A Comissão de Educação aprovou um projeto que transforma abril no mês nacional da valorização da cultura brasileira. A decisão foi em caráter terminativo e a proposta segue direto para a análise dos deputados. Mais informações com a repórter Marina Dantas. A sugestão de tornar abril o mês nacional da valorização da cultura brasileira surgiu na edição de 2023 do programa Jovem Senador. A ideia é ressignificar o mês e, em vez de ressaltar a chegada dos colonizadores europeus, celebrar a riqueza cultural do país e valorizar heranças indígenas, quilombolas, ciganas e outras que constituem a nossa diversidade. Quando a ideia surgiu, em 2023, a relatora foi a jovem senadora Caelis da Silva, do Rio Grande do Norte. Entendemos que o projeto promove a cultura brasileira em suas diferentes formas regionais.
A sugestão foi transformada em projeto de lei na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa e, na última terça-feira, o texto recebeu a aprovação da Comissão de Educação e Cultura. Lá, o projeto teve relatoria do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Estimular o envolvimento estudantil em abril é, portanto, uma forma de garantir a valorização da cultura nacional, já que o projeto apresentado foram pelos jovens senadores. Consideramos, portanto, plenamente apropriada a instituição de um mês para a valorização da cultura brasileira. Se não houver pedido para mais uma votação em plenário, o projeto que institui o Mês Nacional da Valorização da Cultura Brasileira poderá seguir direto para análise da Câmara dos Deputados. A senadora Rosana Martinelli, do PL de Mato Grosso, manifestou apoio ao projeto de lei de castração química para condenados por crimes sexuais. A proposta de autoria do senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça no Senado e está em análise na Câmara dos Deputados. Martinelli explicou que o tratamento visa reduzir a libido do condenado por meio de medicamentos que atuam no sistema hormonal. Ela ressalta ainda que o tratamento é reversível e será aplicado apenas em casos de reincidência de crimes sexuais, com a supervisão de equipe médica especializada e em hospital de custódia. Para a parlamentar, cabe aos responsáveis pela criação de leis garantir que os autores da violência sexual sejam punidos de maneira proporcional à gravidade de seus atos. O medo e a vulnerabilidade que as mulheres enfrentam diariamente em nossa sociedade não podem mais ser ignoradas. A questão não é de vingança, mas de justiça. Uma justiça que devolve segurança às nossas ruas e lares e que demonstra que crimes contra a dignidade sexual serão enfrentados com a seriedade que merecem. O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, foi oficialmente designado como relator da regulamentação da reforma tributária. Já aprovada pelos deputados, a proposta trata das alíquotas dos novos impostos e a devolução de tributos, o chamado cashback, para famílias de baixa renda. O projeto chegou ao Senado em agosto. Desde então, Eduardo Braga participou de mais de 100 reuniões informais com representantes dos diversos setores da economia. Na Comissão de Constituição e Justiça, ele pretende ouvir governadores, prefeitos e representantes de segmentos que defendem ajustes no texto. Audiências públicas dos diversos setores que já foram solicitados, 2 temáticas já conversadas inclusive com o presidente Rodrigo Pacheco, um de governadores e outro com representantes dos municípios brasileiros, como nós fizemos na emenda constitucional. E aí, por fim, a entrega do relatório com o debate e a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça e depois vindo para plenário. Já está em vigor o aumento de pena para até 40 anos para o crime de feminicídio e de 5 anos para lesão corporal contra mulheres. De iniciativa do Senado, a nova lei também prevê tramitação prioritária dos processos e transferência de presídio para outro estado nos casos de ameaças às vítimas. Repórter Érica Christian. De iniciativa da senadora Margarete Busetti, do PSD de Mato Grosso, o chamado pacote antifeminicídio define em até 40 anos de prisão a pena para o feminicídio, que passa a ser um crime hediondo e autônomo. A progressão de regime só ocorrerá após o cumprimento de metade da sentença. A lei também pune com 5 anos as agressões físicas praticadas contra as mulheres. Segundo Margarete Busetti, essa mudança poderá impedir que a lesão corporal, que será de fato punida, se transforme em um assassinato. Nos casos que antecedem o feminicídio, a gente também mexeu. Por exemplo, lesão corporal. Ele ia de 3 a 6 meses, não vai para a cadeia. A gente deixou de 2 a 5. Aí existe uma possibilidade dele também ser preso e pagar por um crime de lesão corporal. A nova lei também prevê a perda do poder pátrio, de cargos públicos e da visita íntima. Margarete Busetti avalia que o aumento da pena poderá diminuir os casos de violência doméstica. Talvez a punição seja a única forma de educar esse homem para que ele pense e não mate a mulher como se fosse propriedade dele. Que a gente está vendo as mortes cada dia com mais requinte de crueldade. A nova lei também prevê que os processos de crime hediondo ou de violência contra a mulher terão prioridade de tramitação em todas as instâncias judiciais e com gratuidade para as vítimas.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite e até amanhã.